pessoal, chegou mais uns vídeos do canal. Estou aqui com a participação deste menino gostoso, meu filhote, porque infelizmente ele não me deixa trabalhar, então eu tenho que incluir ele também no processo, né? Então é o seguinte, eu vou falar sobre regras de jogos aplicados pelos juízes, voltado mais para os jogadores, porque são regras. As regras são muitas, mas em relação ao jogo, tem certas regras que é bom que os players tenham um pouco mais de consciência do que outras, de certo modo, porque fica mais fácil o andamento do processo do jogo e até para ele mesmo, ok? Então são essas regras que eu atento um pouco mais, e aí fica um pouco mais fácil, e vocês se acostumam também até para entrar em outros torneios maiores, e aí fica mais fácil tá habituado, ok? Bem, para começar, toda a regra de penalidade ele visa, de certo modo, quando a ação ela quando a ação de jogo ela é reparável ou irreparável, ok? O estado de jogo ele é reparável ou irreparável. Amor. E aí o que acontece? Quando uma ação ela é reparável, geralmente a penalidade ela é menor, ou um aviso, ou até uma perda de jogo, game loss. Quando geralmente o estado é irreparável, quer dizer, perda de partida. Quando o estado é irreparável, ela é uma perda de jogo direto, ou uma inflação maior do que a perda de jogo. Às vezes uma desclassificação, às vezes uma desclassificação com prêmio, sem prêmio, e aí vai, tá? Mas eu vou focar no Tiles, que ele é uma subcategoria da penalidade de erro processual, ok? É aquela penalidade que se aplica quando o jogador ele chega no horário, ele não chega no horário da partida. Também vou tentar focar no DR, que é o deck processual por lista, tá? Então vamos lá, vou explicar o que é um estado de jogo reparável e um estado de jogo irreparável. Vamos supor, um estado de jogo reparável, quando você, exemplo, tem um efeito de custo de uma carta, você não paga, e aí durante o turno ainda é lembrado, que é um efeito obrigatório, e é lembrado que você tem que pagar o custo. Aí é um estado de jogo reparável. Você adicionar uma carta à mão e não mostrar, e aí o seu oponente sinaliza, o juiz vem, e você mostra a mão, e aí não foi alterado a sua mão durante o processo, e aí você consegue ver que é um estado de jogo reparável. Por exemplo, você dá um rota, e aí você tem, vamos supor, seu deck, sua mão só tem dragão, vamos supor, e aí com rota você busca um guerreiro. Eu sei que toda a sua mão só tem dragão e só tem aquele de guerreiro, é só uma ideia, né? Tem outros casos também. E aí você, como eu sei que você não pegou a sua mão e misturou, então dá pra gente ver qual carta foi que você pegou, certo? E aí é o estado de jogo reparável. Agora, por exemplo, você joga um deck todo de guerreiro, e aí você dá o rota, você só tem guerreiro level 4 na mão, você busca o bicho, bota pra mão e baralha a mão lá, e aí eu não tenho como saber qual foi o guerreiro que você pegou, aí se torna uma ação irreparável, tá? Aí a gente já, pronto, já você tem uma ideia
do que um reparável e um reparável. Reparável é todo estado em que pode ser construído durante o jogo. Por exemplo, irreparável é todo estado que não pode ser reparado, construído durante o jogo. Exemplo de um jogo irreparável. Quando você... Eu até citei. Quando você adiciona a carta à mão, com o uso do rota, por exemplo, você mistura a mão e seu deck só tem guerreiro level 4 na sua mão. E aí não tem como saber que carta é. Então esse é um estado de jogo irreparável. Quando, por exemplo, você usa o efeito você usa o efeito uma fusão de contato de um Gladial Beast e de um monstro setado, e aí você volta o monstro pro deck e a gente não tem como saber que monstro é o estado de jogo irreparável. Quando você tá com 7 cartas na mão e você não passa não encerra a sua end phase e descarta a carta, e aí você passa pro turno do oponente, você tá com as 7 cartas na mão, você dá a end trap, não tem como saber qual foi a carta que você não descartou. Então isso também é um estado de jogo irreparável. Enfim, um custo que você poderia ter pagado no outro turno, no seu turno, e você passou o turno do oponente, e você poderia ter perdido, o oponente dá um efeito, você poderia ter perdido os pontos de vida por causa daquele custo que você pagou e você não pagou. Também é um estado de jogo irreparável. E aí é perda de jogo total, ok? Geralmente acontece dessa forma. Vamos lá. Bem, sabendo que é um estado de jogo reparável e um estado de jogo irreparável, eu acho que eu deixei claro. Vamos para o Tilings, certo? Que é atraso. O Tilings ele pode ser uma perda de jogo ou uma perda de partida, ok? Não existe atraso e você continua jogando. Porque o atraso ele é maior ou é menor, ou ele é estrito. No caso, perda de jogo ou perda de partida. Quando você passa do tempo do jogador, você chega e vai sentar aos 3 minutos. E aí você 3 minutos e 1, 3 minutos e 2, 3 minutos e 3. Passou os 3 minutos, você não está na mesa que você tem que sentar. É perda de jogo, ok? Perda de jogo. Tá até aí no texto aí, enquanto eu estou conversando, tem um texto aí, você dá pra ler, ok? E quando se passa após os 3 minutos, o que acontece? Quando passa os 3 minutos, você tem a perda de partida, ok? A perda de jogo. Quando você chega, ainda tem abaixo dos 10 minutos, ainda é perda de jogo, ok? Passou de 3, abaixo de 10, é perda de jogo. Passou de 3, acima de 10, já deu 10 minutos e você não tá lá, é perda de partida. Você perde a partida do jogo. Então, já era. Não tem jeito, tem que jogar a próxima, ok? Deck por erro processual. Tem a perda de jogo menor. Deck por erro processual. DE menor, ok? Geralmente esses são erros por lista de deck. E aí o que acontece? Quando o oponente, quando o jogador ele não passa a lista de forma certa, ou há uma dificuldade para fazer a leitura, quando tem o check deck, ele não usa, ele não colocar uma carta, por exemplo, tem dizendo que não pode Honest pode 2, Honest só pode 2, e aí ele só pode, e ele tem 3 no deck, então é chamado e ele toma um aviso, ok? É mais por erros processuais e quando ele erra a lista, tipo, ele não passa a lista exatamente como está no deck. E tem a DE maior. Essa é a perda de jogo. É a penalidade que ele é apropriada quando o oponente usa uma carta que não é legal, que não está na lista. E aí ele vai, por exemplo, usar 2 Monster Reborn, não pode. Tributo torrencial,
Heavystone não pode, ou ele diz que declara que está usando uma cópia de uma carta e quando na verdade está usando 2 ou 3, então não pode, entendeu? Então isso aí dá uma perda de partida, ok? Que ele tem que consertar a lista. Nenhuma lista ela deve ser entregue durante a partida. Tipo, o cara chegou atrasado e quer fazer a lista na hora. Gente, não dá pra fazer isso. Isso não pode. É feito uma check deck antes do torneio, ok? Por isso que é importante vocês chegarem com as listas já prontas de casa, certo? Porque aí quando é feita a check deck na hora, a gente vê se tá correto ou não, ok? Se chegar com uma lista para entregar, você toma perda de jogo, tá? Durante, se for fazer lista para entregar, você toma perda de jogo, ok? Porque o torneio já começou. Então, por favor, entreguem suas listas na hora, certo? Na hora do torneio esteja com suas listas prontas, certo? E legíveis. Bem, é isso aí. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá? Eu vim recebendo galera me conversando muito comigo aí e eu fico muito contente com isso. Trabalho reconhecido, é muito legal. E continue com a gente que a gente vai tentar fazer alguns vídeos mais bacanas, certo? E é isso aí. Valeu, um forte abraço, tchau, tchau. E curta a gente aí.